Boa noite. Estamos começando mais um programa Espaço Família. Meu nome é Rafael, essa é minha esposa Juliana. O nosso tema de hoje é a vida, a transparência financeira entre casais. E para tratar esse tema tão importante, tem aqui conosco a presença de José Mário, ele é administrador e consultor financeiro. Boa noite, José. Boa noite. Também a psicóloga, a doutora Virgínia Suassuna Costa, está aqui conosco. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. E o casal também, Luciano e Vera, obrigada pela presença de vocês. Boa noite. Obrigado, boa noite. Você em casa, participe conosco através do telefone 3254-1078. E para atender você, nós temos aqui hoje a presença do Marco Aurélio, ele vai estar representando você aí de casa. Ligue, dê sua opinião, participe conosco, deixe sua pergunta e o Marco Aurélio estará nos passando as perguntas que vocês farão de casa. Boa noite a todos, nós estamos aqui ao vivo e online para receber vocês, família abençoadas, com opinião no @Espaço Família TV. Tweet com a gente. Isso mesmo, obrigado. Nós vamos para um breve momento de apoio cultural e voltamos em 1 minuto. Estamos aqui com José Mário, especialista em finanças, com a psicóloga doutora Virgínia, nosso casal de amigos aqui, Luciano e Vera. Hoje o Brasil está vivendo uma fase de crescimento. A gente vê crédito fácil, dinheiro fácil na praça. Mas eu quero saber de vocês qual que é a realidade da família brasileira hoje. Vamos começar o programa dando um aspecto geral do que está acontecendo. O que vocês têm visto? Esse crescimento, ele é real? Ou dentro da família a situação é diferente? Rafael, a situação é preocupante. Nós temos uma pesquisa da Confederação Nacional dos CDLs que mostra que a família brasileira está extremamente endividada. Curitiba é a capital mais endividada do país, com 88% das famílias se declarando com dívidas. Porto Alegre possui o maior endividamento mensal das famílias, de todas as brasileiras, com R$ 2.145 por mês, representando, na média, 30% da renda familiar. Natal é a capital em que as famílias destinam a maior parcela da renda familiar para pagamento de dívidas, com 39% do orçamento. E para piorar a situação, as 5 capitais mais endividadas do Nordeste são as que estão pontuando no país: Natal, Aracaju, Teresina, Fortaleza e Maceió. A questão do endividamento hoje, ela é oriunda de uma liberação muito grande de crédito para uma população que não estava acostumada e que não tem conhecimento nem instrução para isso. E esse é o grande problema que nós encontramos hoje. O crédito está aí, ele é fácil de se conseguir, as pessoas não calculam, as pessoas não planejam e aí o problema se instala. E você de casa, o que acha? Participe conosco, nós temos uma pergunta para vocês. A pergunta nossa é: você acha que a família deve compartilhar sobre suas finanças em casa? Ligue, Marco Aurélio vai te atender, vai passar para nós a sua opinião. Deixe sua pergunta também. E, doutora Virgínia, qual que é o perfil de casais que procuram o consultório da senhora? É interessante, até complementando a sua resposta, o perfil do casal que nos procura é exatamente esse casal que quer um crédito rápido, ou seja, que quer buscar soluções rápidas e geralmente as encontram em lugares errados. Às vezes, você aí, todos nós, eu já estou casada há 33 anos, passamos por dificuldades. E a tendência, né, até numa sociedade que é fast food, é realmente sair no shopping e comprar, porque você acha que assim você vai ficar mais sedutora para o seu marido. Ou o seu marido vai lá e compra um carro rápido, né, José? Para de alguma maneira achar que esta é a solução. Nós estamos buscando a solução em lugares errados. Então, o perfil do casal que nos procura é exatamente esse, sabe? Que quer soluções
rápidas. E aí o que acontece? Eles deixaram de enxergar os verdadeiros motivos, eles deixaram de ouvir as verdadeiras razões e eles já não conseguem mais se comunicar. Então, o terapeuta de casal, ele funciona emprestando para você o olhar dele, o óculos. Vamos ver outras possibilidades, além do crédito fácil? Ele empresta para você o nosso ouvido. De repente, através dos nossos ouvidos, vocês vão poder conseguir se escutar. Então, o terapeuta, ele funciona como essa ponte para esse casal que, infelizmente, buscou respostas rápidas em lugares errados. No caso, no dinheiro. Zé Mário, você tem a clínica de finanças. Como que funciona? Rafael, a clínica é uma consultoria e uma assessoria justamente voltada para esse tema, para esse assunto, né? Eu pesquiso isso desde 2001 e nós trouxemos para Goiânia em 2006 essa ideia de prestar esse tipo de serviço no Centro-Oeste. A nossa ideia não é restringir apenas a Goiânia, nós queremos levar para todo o Centro-Oeste essa solução, que na verdade é uma solução. A diferença que eu quero implementar, que nós estamos implementando em relação aos outros trabalhos semelhantes, é que nós vamos pegar na mão do cliente e ensiná-lo a resolver os seus problemas. A maioria dos cursos hoje, em grande profusão no Brasil, eles enchem uma sala, cobram pela inscrição, disponibilizam uma série de informações, uma massa de informações muito grande para uma pessoa que está despreparada e não entende boa parte daquilo que lhe é passado. Então nós traduzimos, através do site também, nós traduzimos todas essas notícias econômicas, tudo o que está acontecendo no Brasil com relação a esse assunto, mastigamos isso e trazemos numa linguagem que seja mais compreensível para as pessoas que não são tão entendidas no assunto, né? Ótimo. Marco Aurélio, já tem participação? Temos uma participação, sim, por telefone, onde a Fernanda, ela está perguntando, ela gostaria de saber qual a importância da finança do casal no caso de haver um divórcio entre eles. Acho que os dois poderiam... Doutora, primeiro? Qual a importância? Fernanda, eu vou te dizer uma coisa muito importante. Você, antes de casar, tem que fazer o seu enxoval psicológico. Eu geralmente brinco com as minhas clientes que não adianta sair aí comprando em Miami, né, coisas que de repente se gastam no tempo. O enxoval psicológico é preventivo para você não ter que se divorciar. Então, é muito importante você, de repente, discutir lá na época do namoro, quem vai pagar essa conta? A gente pode hoje jantar nesse restaurante? Nós temos condições? Será que o casal não tem que pensar na perspectiva futura? Então, um casamento que de repente não tem esse alicerce através da comunicação, que se dispõe a refletir até a respeito das questões econômicas, infelizmente ele está fadado ao divórcio. Aí quando chega no divórcio, eu fico pensando assim, vamos tentar mais um pouquinho? Porque o casamento, ele pode estar numa UTI psicológica, mas ainda assim, eu quero acreditar que existam possibilidades. Está aqui o José que pode ajudar, está aqui a terapeuta que pode ajudar também. Agora, caso você já esteja numa situação específica de divórcio, eu já acho que aí é o caso de você consultar um advogado. Mas lembre-se, você provavelmente deve ter filhos. E qualquer decisão que você tomar a respeito de como você vai lidar com a questão econômica vai afetá-los. Então, se vocês não tiveram, infelizmente, condições de conversar a respeito de vocês dois, pensem no reflexo dessa decisão na geração que você está, de alguma maneira, compartilhando e sendo responsável. Vera e Luciano, atualmente está mais difícil de controlar as despesas ou não tem... Está da mesma forma? Essa situação que a gente está mapeando aqui, essa situação do Brasil hoje, ela de alguma forma tem interferido na vida de vocês ou agora está mais fácil mesmo de administrar as finanças ou antes era mais fácil? Vocês conseguem perceber isso, alguma mudança? Bom, por um lado, né, nós estávamos conversando, eu acho que hoje é mais difícil, porque hoje, né, nós temos filhos, então as despesas aumentaram, a renda aumenta, mas não na mesma proporção com que as despesas aumentam.
Mas eu vejo a facilidade, né? Nós estamos com 13 anos de casados, temos 2 filhos, né? O Pedro Paulo e a Ana Luísa. O que eu vejo hoje é mais fácil conversar sobre as despesas do que no início do casamento. Então, assim, pela realidade econômica, acho que hoje está bem mais difícil. Você vai, né, num supermercado, você tem uma infinidade de marcas de iogurte, cada um gosta, né, de uma coisa e você tem que falar, olha, a gente não pode levar todos, né? E com as crianças a gente faz isso, olha, hoje você vai poder levar algo de um valor X e cada um escolhe, né? Mas pelo lado do diálogo, eu acho que hoje é mais fácil, já, né, com 13 anos de casado, algumas coisas que a gente aprendeu, resolver a questão financeira do que no início do casamento. José Mário, o que significa a expressão que a gente tanto vê hoje, infidelidade financeira? Rafael, infidelidade pressupõe quebra de confiança. É a primeira ideia que nos vem na cabeça, né? Uma infidelidade é uma quebra de confiança. A infidelidade financeira, ela também é uma quebra de confiança. Vamos imaginar uma relação de casal. Os dois trabalham, cada um tem sua renda, e um dos dois desse casal é alguém muito preocupado com o futuro, ele quer fazer uma economia, quer fazer um investimento para que no futuro as crianças também possam ter uma condição melhor de vida, ele também quer melhorar a condição do casal, mas para isso é preciso esperar. Esse é um fator que no Brasil hoje ninguém consegue cumprir, é a espera, todo mundo tem urgência para tudo. Então, a infidelidade financeira acontece quando alguém está trabalhando contra um consenso, uma ideia, né? Exatamente, dentro de um micro-universo, pode ser num casal, pode ser numa família, pode ser dentro de uma empresa, né? Houve essa quebra de confiança. E quando isso acontece, as coisas se complicam muito mais, porque aí você primeiro tem que dar uma parada em todo o processo, procurar saber o que está acontecendo, porque aquele esforço de quem produz o esforço não está rendendo. Doutora, e essa falta de verdade no casamento pode acabar em separação? Pode acabar, mas não deve acabar, porque de repente, quando você estava falando da infidelidade, gente, eu acho que um casal é feito no mínimo de 2 pessoas, sem falar de sogro e sogra de um lado e sogro e sogra, né? Se a gente for pensar assim no virtual, um casamento é formado de mais de 20 pessoas, vamos dizer assim. Então, quando ocorre a infidelidade, os dois têm responsabilidade. No caso que você citou, José, também aquele cara, né, que é muito sovina e pensa só no futuro, no futuro, ele está, de alguma maneira, cutucando a mulher para ser infiel e dá uma furadinha no esquema, né? Então, infidelidade, os dois têm responsabilidade. O que a gente pode fazer? Eu acho que casal, então, se no mínimo 2 pessoas fazem parte dessa relação, eles devem conversar, como você estava dizendo, né? Assim como você deve conversar com os filhos, eu acho que você deve conversar com seu marido. Um não pode decidir sozinho o que é para 2. Aí é que ocorre a infidelidade. E isso é sinônimo de falta de intimidade. Então, uma dica, sentem, né? Agora julho está começando, o marido diz, olha, eu tenho X, a esposa diz, eu tenho Y, chame as crianças, quanto que vocês têm na poupança? Vamos fazer, então, um controle financeiro da família? Quanto que a gente vai poder gastar por semana, né, nessas férias? Então, a infidelidade, ela é fruto da falta de intimidade e os dois têm responsabilidade. Falta de comunicação. De comunicação, de intimidade. Então, a pessoa tem medo de falar para aquele marido sovina que só está pensando no futuro, entendeu? Que ela gostaria de um final de semana em Caldas Novas, gente, entendeu? Então, ele também é responsável. Aí, ela não sabe como falar, pega e dá nó em fumaça, o que também está errado. Então, os dois aí têm responsabilidade. Então, vamos pensar, em vez de julgar um ao outro, vamos tentar analisar que a doença está no vínculo, não é nem um e nem no outro.